Esse projeto é um projeto que foi contemplado na Lei Paulo Gustavo de desenvolvimento de roteiro, e eu estou propondo a escrita de 2 roteiros e 2 argumentos de 2 curtas para realidade virtual. O objetivo é a produção de uma trilogia chamada Trilogia do Ofício, onde tem um primeiro curta chamado O Carteiro, que acho que todos vocês já assistiram. Então eu vou contar uma história antes e uma história depois. Em síntese, o carteiro ele fala de um sujeito que é um ex-burocrata que interrompe essa vida de trabalho CLT, de trabalho formal, para viver de certa forma como um hedonista, né? Fazer o que ele quer, o que ele gosta. Então, qual que são os conflitos que o levaram a tomar essa decisão, e depois, lá na frente, como é lidar no mundo de hoje como um hedonista, né? Em um paralelo com a arte, é fazer o que gosta, é se comunicar com as pessoas, mas ao mesmo tempo como fica a relação com o capital. E aí, para isso, eu convidei o Diógenes para falar sobre o trabalho segundo Marx, e que vai fazer parte, vai compor essa pesquisa e entrar, espero que de muitas formas, na escrita desse roteiro. Pô, que legal. Então vamos começar. Acho que quando a gente começa a falar de Marx, precisa falar um pouquinho rapidamente dele, né? Marx é um autor que Marx e Engels escreveu o que escreve no século XIX, um século muito crítico para o capitalismo. Ele vai, então, criar toda uma teoria sobre como funciona a sociedade burguesa, numa espécie de decodificação de como é que o capitalismo é um sistema, ainda que moderno e avançado, baseado na exploração de classe contra classe. E nesses escritos, a categoria trabalho em Marx ela é central. Então existe até um termo para a centralidade do mundo do trabalho em Marx, né? Bom, aí eu fiz, como esse é um tema introdutório, essa aqui é uma perspectiva introdutória, eu fiz algumas escolhas, como né, de praxe, e acho que a gente pode começar falando de como o trabalho em Marx e em Engels, e depois aquilo que vai ser chamado de marxismo, porque Marx tem um protagonismo nessa dupla, né, reconhecida pelo próprio Engels, que levanta primeiro a ideia de que o trabalho ele é um fundamento humano. Ele é uma das características que faz o humano se diferenciar dos demais seres da natureza. Só o ser humano produz trabalho da forma como produz, né? Ou seja, o trabalho é o nome dado à mediação entre o ser humano e a natureza. E faz parte da vida humana desde quando a gente surgiu na Terra, né? Então, por exemplo, o que é o trabalho? O trabalho não é um emprego em troca de um salário. Essa é uma característica do mundo moderno, do atual forma do trabalho. O que a gente faz? Tá bem. Vamos pro calmo. A gente teve que fazer uma mudança de lugar, né? Por conta da chuva. Mas vamos continuar essa conversa. Diógenes Scarpe. Bom, então dando continuidade, a questão da centralidade do trabalho em Marx, essa categoria ela é muito importante porque ela permeia toda a obra do Marx, que é muito crítica à sociedade capitalista, né, a sociedade que ele vai chamar de sociedade burguesa, e toda a teoria dele caminha no sentido de esclarecer, de decodificar a sociedade capitalista. Então o trabalho é muito fundamental. A gente pode começar falando, nessa conversa introdutória, de que o trabalho ele tem uma dimensão chamada ontológica, ou seja, tem uma dimensão mais para o lado da filosofia. O ser humano, desde quando ele veio à face da Terra, ele tem uma relação com o trabalho que é a relação que permeia ele e a natureza. Então, o ser humano e a natureza têm uma relação permeada pelo trabalho. O que é o trabalho, então, para o humano? O trabalho para o humano é essa ação humana
que transforma a natureza para atender às necessidades humanas. Então, lá nos primórdios da vida, uma caça, uma pesca que acontecia por conta da necessidade de se alimentar é chamada de trabalho. Então, trabalho é muito mais do que emprego, por exemplo, que é o emprego, o salário, é uma forma do trabalho nos dias contemporâneos, né? E o Marx, ou o marxismo, ele parte do pressuposto que, ao realizar trabalho, o ser humano não só transforma a natureza para atender às suas necessidades, né, como ele também sai transformado dessa relação. Por isso que tem esse fundamento filosófico. E é importante explicar isso porque isso não fica tão claro quando você lê, por exemplo, os textos. Que é o seguinte: por que o ser humano sai transformado? Porque, ao contrário dos demais animais, o ser humano tem uma capacidade de memória, tem uma capacidade muito grande de pensar e consegue ter consciência, e ele transfere para as outras gerações a forma como ele vai lidando com a natureza. Então a gente está falando aqui das invenções, das técnicas, da tecnologia, né? Por conta disso, a maneira como ele intervém a natureza abre possibilidades aos seres humanos de mudar o patamar de como ele se relaciona com as demais pessoas. E aí a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser gregário, ou seja, ele só sabe viver em sociedade, né? Então, o que acontece? A forma como a gente se relaciona com as outras pessoas é que se altera. Não é que o humano vai se alterando nessa intervenção à natureza através do trabalho. Isso não quer dizer que ele vai mudando as suas características fisiológicas. É a forma como a gente se sociabiliza. Então, por exemplo, se você pegar o fim da sociedade tribal, tomando a Europa como exemplo, a Europa e a Ásia, esse modelo de sociedade que se organizava dessa maneira, em tribos, pequenas comunidades, todas elas coletoras, caçadoras e pescadoras, vai ter um momento que isso vai virar uma chave por conta da invenção da agricultura, que nada mais é que uma maneira de intervenção do humano na natureza que agora, a partir de uma nova técnica, a invenção da agricultura. O que isso fez com o ser humano? Abriu a possibilidade dele produzir comida muito mais perto de onde ele ficava, e uma abundância de comida que fez, né, aquelas tribos que tinham essa tecnologia aumentar de tamanho populacional. E é um dos principais motivos, se não o principal, que faz com que aquela sociedade tribal se torne as sociedades com acúmulo de mais gente, e eu estou falando das sociedades das grandes civilizações, que é o que a história chama de Idade Antiga. Então, do modelo tribal para as grandes civilizações, você tem esse invento que é a agricultura. Essa relação muda com relação à natureza. E aí o ser humano mudou. Por que ele mudou? Porque na antiguidade você tinha grandes cidades-estados, e aí vocês podem lembrar de várias, né? Porque esse período durou 4.000 anos, então olha como as coisas são longas, né? Em relação às mudanças sociais. E era uma sociedade baseada em classes sociais, é quando surgem as classes sociais. A antiguidade, de um modo geral, ela só funcionava porque existia seres humanos escravizados. Então, o trabalho era realizado por seres escravizados. Então, quando a gente vê um filme sobre o período de Cleópatra, por exemplo, você tem que lembrar que ali naquele lugar, ainda que não apareça no filme, isso, aliás, é muito simbólico. Por quê? Porque essa parte, geralmente, né, se perde ali nas explicações. Era um trabalho escravizado que fazia com que existisse uma elite, muitas vezes chamada de patrícios, se você pegar a estrutura de Roma, que foi, né, talvez a grande civilização do passado, e existiam os escravizados, né? Então veja, você já tem uma outra configuração e outra forma de se relacionar que parte de uma nova e radical forma de trabalho que é anterior a esse período. Evidentemente que a gente agora, né, como a conversa aqui é muito introdutória, a gente precisa caminhar na história. Então, depois deste período, que durou mais ou menos 4.000 anos, você tem, a partir da Europa e um pouco da Ásia, aquilo que é chamado de Idade Média, que é uma nova configuração. Se é uma nova configuração, a gente precisa entender
como se deu o trabalho. Então, a relação do homem com a natureza, do ser humano com a natureza na Idade Média, era permeada por um grupo de pessoas, ou uma classe, que produzia a riqueza, chamado de trabalhador servil, que é o servo, que com a sua família produzia ali comida, era uma agricultura de subsistência e produzia alguns utensílios, né? E ele dava uma parte dessa produção para aquele cara que controlava a terra, que era a nobreza, que era o senhor feudal. Esse tipo de análise, ele surge com Marx. Que é a análise de você entender como é que as sociedades se perpetuam, como é que elas duram. Então, na antiguidade, você só era um patrício porque você conquistava escravizados de duas maneiras, ou tendo o escravizado mesmo, o ser humano ali que pertencia a você, ou através do exército das grandes cidades que cercavam tribos menores e pegavam uma parte da produção. Então você tem alguém que manda, que tem poder político e riqueza, e os que são mandados, tá? E na Idade Média, mesma coisa. Você tem uma nobreza que controla a terra e você tem os trabalhadores, muito maior número, que entrega no final de um período, geralmente a colheita está relacionada à questão da natureza, às estações do ano, uma parte da produção. Então, se você é um nobre, um senhor feudal, você fica com uma parte da produção de cada família que está lá no teu feudo, por exemplo, né? Então, você está sempre mais rico enquanto classe do que o melhor dos seus servos, o mais trabalhador, certo? Então, isso faz com que as sociedades vão se perpetuando, né? Agora, Marx faz essa leitura para entender a sociedade capitalista. Ele vai dizer, a sociedade capitalista é uma sociedade muito mais avançada, muito mais tecnologicamente avançada. Só que ela tem uma coisa que é semelhante às demais. Ela funciona na base da exploração das pessoas, que agora não são mais nobres, mas têm o lugar que se produz tudo que a gente precisa para viver, que são as fábricas, a empresa moderna. O fato do sujeito ser dono de uma fábrica, de ter capital, de controlar as máquinas, né, de ter o espaço onde isso precisa ser realizado, e o fato de uma outra quantidade de pessoas não terem isso, faz com que essas outras pessoas, que são os trabalhadores, elas tenham que vender a sua força de trabalho em troca de um salário. É isso que caracteriza a sociedade capitalista. E essas pessoas, elas vão vender a sua força de trabalho porque não existe outra forma. Por exemplo, no final da Idade Média, você ainda tinha trabalhadores, que são chamados de artesão, que eram dono das suas ferramentas. Eles produziam todo o processo, eles fabricavam a mercadoria e vendiam. Eles estavam controlando todo o processo. No mundo capitalista, o controle não é possível porque você não tem as ferramentas, você não tem a terra. É claro que aqui existem as exceções, de alguém que é um pequeno sitiante, né, de um dono de uma pequena fábrica que também é trabalhador, ou seja, ele também trabalha. Mas a sociedade não é explicada pelas exceções, é explicada pelas regras. Então, a regra é, né, uma classe social que controla, que tem riqueza e poder, e uma classe social que obedece porque não tem como fazer uma correlação de forças com quem tem. Bom, então olha só. Marx percebe que a sociedade muda pela forma como o trabalho muda, e Marx também percebe que são as relações de trabalho e que determinam as relações sociais que recria as outras relações que estão no campo mais das ideias. Eu vou explicar por que isso. Primeiro falar que isso determina no marxismo aquilo que ganhou o nome de materialismo histórico dialético, que é o método dos marxistas, do Marx, que grosseiramente aqui explicado, diz o seguinte, que o mundo material, as relações materiais concretas, como é um termo que ele usa muito, vai montar o mundo das ideias, as ideias que vão, a maioria das ideias que vão preencher uma visão de mundo nas determinadas épocas da vida.
Então vai ter uma frase muito simbólica em que ele diz assim: as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante daquela época. Então vamos ver se isso é verdade. Quando, por exemplo, lá na Idade Média, você se sujeitava a ser servo, é porque existia um conjunto de ideias que dizia que o nobre era nobre porque Deus quis, que o mundo tinha sido feito daquele jeito porque você devia um favor, era uma relação inclusive de tradição. O sujeito não era dono da terra porque ele comprou, mas era porque era herdado de uma relação hierárquica. Precisa ser hierárquica para continuar sendo elite, né? Para continuar sendo nobreza. Esse conjunto de ideias que está explicando aquele mundo para aquelas pessoas tem relação direta com a forma como a sociedade, o trabalho, a distribuição de riqueza é feito naquela sociedade. Então, ao passar do tempo, ou em diferentes períodos e diferentes questões geográficas, você tem uma relação direta das ideias com o mundo material. De modo que Marx, então, percebe que é o mundo material que faz as ideias e não o contrário. Então, todas as ideias que a gente tem, qualquer uma, são reflexos do mundo material. Por isso que a gente fala, né, que o marxismo é materialista, certo? Materialista, histórico e dialético. Se a gente viajar um pouco e pensar no Brasil da escravidão, no período escravocrata, olha que interessante. Os escravizados vindos de África, primeiro se tentou com os indígenas, né? A escravidão indígena não deu certo, ela foi um empreendimento que faliu. E aí vem os escravizados de África. E aí você tinha um Estado e um conjunto de ideias que justificava aqueles escravizados. Por que as pessoas escravizavam outros seres humanos de pele preta? Não era porque eles eram sadomasoquistas ou porque eles eram maus, é porque aquelas pessoas trabalhavam de graça. Olha como a relação do trabalho determina a forma, a organização da sociedade, né? Enquanto outros países já não tinha mais a escravidão, ainda tinha aqui no Brasil. Então, tá entendendo a relação material com o mundo das ideias, né? Bom, além disso, além dessa questão do trabalho determinar o materialismo histórico dialético, influenciar no materialismo histórico dialético, a gente vai ter também uma outra relação, que é o seguinte. Marx percebe nessa olhada para as sociedades históricas pela lupa do trabalho, entendendo as relações de classe, as disputas de classe, ele vai olhar e perceber, por exemplo, que na sociedade capitalista, o burguês, ele produz riqueza no setor produtivo, na fábrica. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo fictício, né? Você compra durante todo um ano uma quantidade de matéria-primas para sua fábrica no valor de 1 milhão. Essa matéria-prima é transformada numa mercadoria qualquer, pensa numa roupa, vai, né? Então você compra tecido, botão, linha, transforma na sua fábrica a roupa, vende a roupa e você consegue 5 milhões. De 1 milhão para 5 milhões, você tem uma criação de riqueza. É no setor produtivo que se cria a riqueza. Mas não é o burguês que cria a riqueza. Quem criou a riqueza foi os trabalhadores, que levantaram cedo, que foram todos os dias da semana. Alguns se machucaram porque cortaram os dedos, né? Enfim, gastaram lá sua força de trabalho. E dessa riqueza acumulada, só uma pequena parte volta para o trabalhador. Aqui no mundo capitalista, diferentemente do medieval, para vocês terem uma ideia, era o trabalhador que dava uma parte do seu excedente pro senhor feudal. No mundo capitalista, é o burguês que dá uma parte da riqueza que não foi ele que construiu, na forma de salário, no final do mês, para o trabalhador. Marx está explicando isso não para fazer uma leitura moral, para dizer assim, olha como os burgueses são mau caráteres, e olha como os trabalhadores são angelicais, pessoas bondosas. Não é uma leitura moral do mundo. Ele está explicando por que um sujeito burguês continua burguês e por que um trabalhador vai permanecer trabalhador.
No mundo capitalista, ao contrário do mundo medieval, você tem algumas exceções que mudam de lugar, porque o sujeito ganhou na cena, né? Mas a regra, de novo, né? A regra não é essa. Bom, essa história que eu acabei de contar é a história da mais-valia, do mais-valor, em algumas traduções, né? O burguês, ele transforma esse excedente que vem na forma de dinheiro, na maioria das vezes, naquilo que Marx chama de capital, por isso que ele é capitalista. Porque ele pega esse excedente e vai investir na empresa dele para contratar mais maquinário, comprar mais matéria-prima, contratar mais pessoas que vão produzir mais riquezas. Então, há um crescimento exponencial. No mundo moderno, ele pode fazer isso, inclusive, em outras empresas, comprando ações, né? Fazendo um monte de coisa. Mas o trabalhador não. Porque o salário do trabalhador é, na regra, o máximo que ele consegue para viver naquele momento histórico. No século XIX, os trabalhadores trabalhavam 15 horas. No mundo moderno, 8 horas. No mundo contemporâneo, 8 horas. Mas eles recebem o máximo do que eles precisam para viver e nada mais. Você não consegue juntar uma riqueza. Ainda, né, que as ideias dominantes da nossa época dizem o contrário, que se você for esforçado, guardar um dinheirinho. Mas isso é uma lenda, ela não se concretiza de fato. Bom, Marx percebe então e se pergunta, né, por que o sujeito não se revolta? Por que o sujeito então não percebe na sua maioria, no seu dia a dia, que ele está sendo explorado, né? E aí vem a ideia de sujeito alienado. O trabalhador, a trabalhadora são seres humanos alienados. O que é alienado? Uma tradição da filosofia alemã, né? Isso vem do Hegel, que é um filósofo que viveu décadas antes do Marx e tal. O sujeito alienado é o sujeito cindido da sua riqueza. Alienado, tanto é que quando a gente compra um carro e, né, lá no documento está dizendo que ele está alienado ao banco, é que ele não é seu, ele é do banco. Só será seu no final do pagamento. O sujeito alienado é aquele separado daquilo que é o mais humano no humano, que é o seu trabalho. Então, dá pra gente começar a pensar por que os trabalhadores odeiam tanto trabalhar. Por que eles são tristes no domingo à tarde? Né? Por que na sexta-feira você vê muitas coisas nas redes sociais dizendo sextou. E no domingo à noite é o momento que mais tem suicídio, né? Geralmente no mundo, né? Porque ele está separado daquilo que foi ele que criou. Só que no mundo capitalista acontece uma coisa que até nos outros momentos da história isso não era tão presente. O ser humano ele é muito cindido por conta da alta taxa de divisão social do trabalho. A gente é muito especializado. Então pensa assim, vamos pensar um trabalhador lá no chão de fábrica de uma montadora de automóveis. O sujeito trabalha a vida inteira dele lá. Só que ele só faz um ou dois ou meia dúzia de função. Ele só coloca a roda, ele, né, vive só na seção dele, ele só coloca a roda direita, ou ele só coloca o vidro, ou ele só pinta uma parte do carro, ele não vê o todo. De modo que ele não consegue se enxergar no carro. Então, essa característica, que é muito forte nos nossos dias, mas estava presente desde quando o capitalismo surgiu na sua forma industrial, você tem um sujeito que não se reconhece. Por isso que ele tem uma relação de tristeza com a vida capitalista. E aí, o que acontece? A gente precisa voltar à história das relações materiais versus as ideias. Tem um livro do Marx que se chama... ele foi escrito em 1859 e é Contribuição à Crítica da Economia Política, só que em 59 o Marx escreve um prefácio. Então esse texto é conhecido como o Prefácio da Contribuição da Crítica à Economia Política, que é um livro que vai anteceder ali o Capital, que é o principal livro dele, né? Então, nesse prefácio, ele faz um trabalhinho de criar uma metáfora para ajudar a gente a pensar o mundo, e isso é muito didático. Marx ele faz essa dicotomia entre o mundo material, onde está o mundo do trabalho, onde estão as relações sociais, onde estamos nós, os seres humanos, né?
esse mundo concreto que a gente vive, que a gente está aqui, por exemplo, tem uma relação direta com o mundo das ideias, onde está, por exemplo, um outro conceito que é chave em Marx, que é o Estado. O Estado surgiu desde a antiguidade. O Estado surge quando surgem as classes sociais. Não era o Estado do jeito que a gente conhece hoje, mas era um Estado. O Estado romano, né? Se a gente pensar no Império Romano. O que é o Estado? O Estado é uma ideia, é uma instituição, certo? É claro que a gente consegue ir no prédio da prefeitura, ele está lá, ele é concreto, né? É claro que a gente pode apertar a mão do prefeito ou do governador, né? E eles são representantes do Estado. Mas a ideia de Estado, e veja, o Estado no Brasil escravocrata era um, né? O Estado em Roma era outro. Na Idade Média praticamente não existiu o Estado, mas existia uma organização que controlava, um equivalente, né? Então as ideias de Estado mudam, certo? Então Marx percebe que o Estado, a ideia de Estado, ajuda a manter esses trabalhadores não só alienados, como sujeitos coisificados. Eles viram coisas, reificados, né? Eles não são mais humanizados, por exemplo. Em que sentido? Ora, no sentido que o Estado, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Nossa geração passou por uma coisa chamada pandemia, né, que vai marcar nossas vidas. E a gente viu, aqui na cidade mesmo, e aconteceu nos outros lugares, em lugares até de forma mais intensa, os comerciantes, porque aqui em São José do Rio Preto existe muito comércio, muita prestação de serviço, é uma cidade de serviço e comércio, forçando o prefeito, que era a autoridade sanitária, a abrir o comércio, né? E mandar os funcionários irem trabalhar mesmo sem vacina, né? Mesmo no meio do olho do furacão. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, que representa a burguesia da nossa cidade, o lucro e os negócios valem mais do que a vida. E aí o prefeito, né, cedeu, porque não fez nenhuma resistência, né? Estava interessado a se manter no poder, e a gente teve pessoas desesperadas tendo que ir trabalhar. Então esse é um exemplo de como o Estado funciona, e a gente poderia dar muitos outros aqui, né? Certo? Bom, então, o Estado é uma dessas instituições que está, de um lado, do que Marx vai chamar de superestrutura. Enquanto esse lado das relações concretas, onde existe a produção de riqueza, onde está o mundo do trabalho, onde estamos nós, onde estão as nossas relações humanas, né, nas nossas casas, o que a gente está fazendo aqui, ou seja, o mundo mesmo, ele vai chamar de estrutura. Estrutura e superestrutura, e aqui a gente já tem uma pitada do porquê que a gente diz, por exemplo, o racismo no Brasil é estrutural, mas já eu chego lá. Ele pega emprestados esses termos até da engenharia, né? Estrutura, superestrutura. Superestrutura é as coisas que vêm do mundo das ideias, onde está o Estado, por exemplo. Mas não é só o Estado. A gente pode pensar, por exemplo, o judiciário. Evidentemente que você pode ir num fórum e relar a mão lá no prédio ou conversar com o juiz. Mas a ideia de justiça, que é uma ideia, ela se altera ao longo do tempo. Isso tem a ver com aquilo que eu falei, de que a base material preenche as ideias e não o contrário, né? Isso tem a ver de como quem controla o judiciário se beneficia nessa relação de exploração entre dominados e dominantes, certo? Uma outra questão, a educação. Se daqui fosse uma conversa sobre educação. A educação é uma coisa da superestrutura, porque você tem uma ideia de educação, né? No Brasil, por exemplo, é muito simbólico a diferença da escola base entre uma escola particular que dá um ensino de uma determinada qualidade, ainda que elas também se diferenciam, né? E uma escola pública, básica, que dá um ensino sempre capenga, sempre aquém, né? Recentemente a gente teve a aprovação do novo ensino médio, o NEM, certo? Que foi aprovado pelo Estado, né? Então, ou seja, esse modelo de educação não é um desleixo, é um projeto de sociedade. Você só entende isso se você entender as novas relações sociais. Tem pesquisadores que demonstram como os currículos estão mudando porque a forma de produzir trabalho está mudando. As novas formas agora envolvem a uberização, né?
o trabalho no iFood, que é muito mais precarizado. Estão entendendo? Se a gente estivesse falando, então, de arte. A arte, né? Que acho que é o tema aqui. A arte está na superestrutura. E ela tem uma relação direta com a estrutura. Qual que é a arte que a gente almeja, que a gente deseja mais? Por exemplo, o papel que historicamente teve a própria ideia de cultura erudita, né? De uma cultura que é a verdadeira, dita verdadeira, né? Como a música erudita, por exemplo. Enquanto a cultura popular sempre for menosprezada. Cultura popular é do povo, do pobre. Entende isso? De como é que essas coisas são construídas? Tanto de cultura que a gente consome dos países imperialistas. Porque no mundo moderno, isso depois do século XX, você vai ter uma divisão entre dominados e dominantes, mas uma divisão também geográfica. O Brasil é um país que se industrializou em relação aos países mais poderosos, uma relação de dependência. Então é um capitalismo dependente. Então a gente consome muito a cultura dos países que são dominantes. Entendem isso? Bom, uma outra coisa que surge dessa explicação, dessa matriz, é a seguinte. Muita gente, alguns até que se dizem marxistas, vão propor a seguinte ação. A maioria dos filósofos quiseram interpretar o mundo, mas o Marx vai dizer o que importa é transformar o mundo. Então ele era um sujeito que acreditava transformar o mundo. Isso porque não só ele entendeu o papel do mundo material sobre as ideias, de como seria muito possível fazer um outro mundo, porque as demais configurações sociais ao longo da história foram construídas e desconstruídas, né? Então é possível criar outro, como ele entendeu na história que a passagem da Idade Média para o mundo moderno capitalista teve como uma das questões centrais o papel político da burguesia revolucionária. Do século XV ao século XVII, a burguesia meteu fogo na nobreza. Cortou cabeça de rei em praça pública. Tomou de assalto o poder, através do Estado, da nobreza. Então Marx percebe isso. E ele estava num momento histórico, Marx é da primeira metade do século XIX para a segunda metade. Em 1848, acontece o que a gente chama a primeira grande revolução dos trabalhadores. O Marx está sendo muito influenciado por esse momento histórico. Ele escreve o seu livro mais famoso, que não é o principal, mas é o mais famoso, que é o Manifesto do Partido Comunista, que é onde as pessoas costumam se aproximar do marxismo, é uma boa leitura inicial mesmo. Ele escreve por conta dessa revolução de 48, que é chamada Primavera dos Povos. Então, os trabalhadores da Europa, né? A Europa já era um lugar, a Europa Central, já era um lugar urbanizado, industrializado, eles vão fazer levantes, porque eles viviam, morria-se com 45, 50 anos, trabalhava-se 16 horas por dia, mulheres e crianças a mesma coisa. Então eles vão se levantar contra essas injustiças. E era uma Europa muito rica. Então essa contradição é fundamental para se entender. Aliás, a ideia de contradição é fundamental do capitalismo, né? Por exemplo, vou dar uma outra ideia de contradição aqui. Os salários estão diretamente relacionados aos lucros. Eles são contraditórios. Se você tem uma população que ganha bem, você necessariamente o lucro diminui. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando se faz revolta por maiores salários, os burgueses ficam com a orelha em pé, porque os seus lucros diminuem, né? Quem demonstra isso é a história. Bom, então essa revolução ela sai derrotada porque a burguesia, controlando os estados-nação europeus, fazendo uso da polícia e dos exércitos, vai massacrar os revoltosos, né? Vão caluniá-los, que é uma coisa, né, que não é de hoje, as fake news. Vão caluniá-los, né? Depois vai ter uma outra experiência que é a Comuna de Paris, em 73, né? Os comunards, como eram chamados os franceses, vão ser caluniados, enfim. O marxismo também percebe que há uma relação de dominação desses sujeitos cindidos, porque são separados da sua riqueza, né? São sujeitos coisificados, né? Alienados, que é a questão da ideologia.
que é essa questão das ideias de uma época, certo? Então, o sujeito alienado não é que ele é burro, não é que ele é fantoche a todo tempo. A todo momento ele está sendo chacoalhado pela vida. O salário que não dá para pagar as contas, né? A vida dos filhos, a doença que vem. Então, contra esse efeito, você tem um antídoto para a burguesia, que é a ideologia. Ideologia é um conceito bem polissêmico, quer dizer, existem muitas explicações, existem muitas ideologias. Ideologia é um termo que vem antes do Marx, então você tem muitas ideologias. Para o marxismo, ideologia é as ideias falsas, então elas parecem ser verdadeiras, o que na filosofia é chamado de falácia. Elas parecem até ser verdadeiras, mas elas são falsas. E as pessoas não conseguem perceber. E são usadas única e exclusivamente para dominação. Então lá no Brasil escravocrata, existiam muitas ideias que dizia que o sujeito preto não era ser humano, então ele poderia ser tomado como uma coisa, né? Então aquilo permeava a cabeça das pessoas. Agora é claro que as pessoas sabiam, de alguma maneira, que aquilo não era verdade. Sabiam porque desde a antiguidade já tinha uma explicação de que o ser humano era um ser social, que é o caso do Aristóteles, né? O Santo Agostinho, 1000 anos depois, vai escrever de que o sujeito é dotado o sujeito que tem alma é dotado de memória, de ação, de desejo. Então, sim, a gente já estava caduco de entender que uma escravidão não faria sentido, né? E a gente já tinha tido a escravidão lá na antiguidade. Enfim, as ideologias são esses valores, essas crenças, essas visões de mundo que são fortemente utilizadas e são passadas através de todos os poros da nossa sociedade. A imprensa, a mídia, divulga ideologia. Por exemplo, a gente está fortemente sendo bombardeado por notícias da guerra, do massacre de Israel com a Palestina, né? E aquilo é uma guerra que você só entende se você entender a correlação aqui do mundo material, a importância que Israel tem para os Estados Unidos e para a OTAN naquele lugar do mundo, certo? E aí a imprensa, que está diretamente ligada a essa visão neoliberal, né, muito forte nos dias de hoje, a Globo, por exemplo, não levou um especialista, um comentarista para falar em favor da Palestina. Todos os comentaristas que vão são em favor de Israel. Agora, olha que interessante. Quando uma pessoa comum conversa com você sobre Israel e Palestina, ela vai conversar com base em quê? Ela vai conversar com base naquilo que chega na casa dela, pela televisão, sobre a boca de pessoas que são tidas como pessoas que são os verdadeiros defensores da verdade. Entendem isso? Entendem que o ser humano se forma e se contamina por esse... ele vai sendo entorpecido por essas informações. Então a gente não pode esperar do trabalhador que ele tenha um outro comportamento. Ao contrário, se ele tivesse outro comportamento, seria estranho. A gente pode lutar, porque o sujeito não é burro, né? Ele é passivo no sentido de fazer uma contra-ideia, uma contra-hegemonia. Bom, isso nos dá também uma dimensão que é a seguinte. Tem muitos marxistas que se dizem marxistas, mas não são. E muita gente provida de boa vontade, mas igualmente equivocado, que vai dizer que é possível mudar o mundo, por exemplo, pela educação. Eu vou mudar o mundo pela educação. A educação muda o mundo. A educação é extremamente estratégica, muito importante para a nossa vida, mas a educação não pode mudar o mundo. Não é porque a gente é nihilista e não acredita. É porque ela não altera as relações, as bases materiais. Não altera. Ah, mas eu vou ensinar na minha aula que existe uma coisa chamada luta de classe para conscientizar. Ora, em pouco tempo você vai ser massacrado. Às vezes pelos próprios professores. Não se altera o mundo. Se você não coligar... Agora, por outro lado, também é importante a educação. Fundamental. É que eu estou dizendo o seguinte, geralmente falta uma das pernas aqui. E essa aqui é sobrevalorizada. Lógico, porque falar de educação é bonito, cai bem, né? Mas essa é uma ideologia.
Essa é uma reprodução da ideologia, que muita gente fala, né, sem saber, reproduzindo, porque foi induzido a, né, porque assim, a academia também produz ideologia. A igreja também produz ideologia, e muito, né, às vezes até sem querer, por exemplo. Ó, olha que interessante. Na Idade Média, a igreja condenava o lucro. Depois das revoluções burguesas, os lucros passam a ser aceitos. Olha que interessante. É a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Não é interessante isso? Bom, da mesma forma a arte. A arte não transforma o mundo. Então tem muitos artistas que falam, não, a minha contribuição... Porque assim, se o artista fala, ó, essa é a minha contribuição e eu vou fazer uma arte que provoque, legal, mas ele tem que entender que isso é limitado. Agora, se o sujeito fala, ó, esse é o meu sentido da vida, porque eu vou transformar o mundo, esta arte tem que dialogar, tem que fazer contato com as transformações do mundo material. Então ele precisa de instrumento como sindicato, partido, enfim, tá certo? É importante a gente entender isso, é para isso que essas explicações têm que servir ou como inspiração, né? Uma outra coisa que é interessante, e a gente já está indo para o final, é o seguinte, antigamente a centralidade do trabalho estava mais presente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque os trabalhadores, naquele momento ali, foi um tempo muito propício para os trabalhadores, né? Os trabalhadores europeus da Europa Central viviam com muito mais direitos do que se tem hoje, por exemplo, né? Uma parte do mundo vivia sobre um regime onde eles tinham muitas conquistas, como casa, saúde, educação, carro, né? Licença, enfim. E olha que interessante, nessas épocas históricas, essa discussão que a gente está tendo aqui era muito mais forte. Na academia você tinha muito mais marxistas, né? Flávia sabe disso aqui muito bem. Vou só fazer um comentário aqui, porque a filmografia é a área que eu mais conheço, né? Se você pegar, por exemplo, ó, o Poderoso Chefão, se você pegar os tempos modernos do Chaplin, se você pegar 2001, Uma Odisseia no Espaço, e se você pegar Cidadão Kane, que são considerados para muitos os 4 mais, né? Naquelas ideias de qual que é o maior filme, não é a nossa intenção aqui dizer, mas são filmes que são sempre citados como grandes obras cinematográficas. Todos eles tratam do mundo do trabalho. O 2001, Uma Odisseia no Espaço tem a cena mais emblemática sobre essa ideia de como o trabalho é a categoria fundante na vida humana, que é ele que permeia a vida e na natureza, que é aquele momento que o macaco, né, o hominídeo ainda se parecendo com o macaco, né, quebra lá os ossos e eles começam a ficar excitados e tal, ele joga o osso para cima, né, e aí o diretor, que é o Stanley Kubrick, né, transforma aquele osso numa espaçonave. É o osso como ferramenta e tecnologia que se transforma na espaçonave ao longo do tempo, né? Que é acompanhada daquela música, daquela ópera, né? Aquilo é sensacional, aquilo é catártico, né? Então você imagina uma população vendo aquilo. Quando 2001, Uma Odisseia no Espaço saiu, ela lotou os cinemas. Hoje, se aquele filme for passado em qualquer lugar, ele não vai conseguir nem ser interpretado, né? E nem naquela época era. Mas as pessoas queriam ver, elas desejavam isso. Não é interessante isso? Né? Até bem pouco tempo atrás, a palavra trabalhador ainda era usada até por instrumentos da burguesia. Tem um jornal em São Paulo que era os Notícias Populares, né? Que era um jornal popular e bem desgraçado, cheio de desgraças sociais, né? Que ele vinha com um subtítulo assim do seu emblema, assim, o Jornal do Trabalhador. Hoje ninguém usa mais essa expressão, né? Usa-se outras ideologias, como empreendedor. Ah, você não é trabalhador, você é empreendedor, né? Você não é trabalhador, você é da família, você é um colaborador. Colaborador aonde, cara pálida? Se as pessoas continuam sendo exploradas, se a quantidade que as pessoas ganham não só não são suficientes, como os novos tipos de trabalho são determinados por uma lógica ainda mais agressiva de exploração. Então, o trabalho, né, é super explorado, muito precarizado e informal. Muito diferente daquele trabalho do fim da Segunda Guerra, não que aquilo lá fosse a solução
para o mundo capitalista, mas era um momento melhor na correlação de força entre as duas classes, que era você tinha a carteira assinada, previdência, saúde, né? Você discutia muito mais pelo seu sindicato, no sindicato, através do sindicato. Então isso dá uma dimensão do tipo de coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? E de como o trabalho, a centralidade do trabalho precisa voltar. Não para todas as obras artísticas, nem para todos as atividades culturais, científicas ou educacionais. Ele precisa estar muito mais presente. O que eu estou querendo lembrar aqui é como ele some, né, das nossas vistas. Né? Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui deveria ser uma conversa já cansada de todo mundo escutar, porque já incorporou isso. Né? Imagina como é que seria um mundo muito melhor se os trabalhadores tivessem minimamente essa noção. E aí, para a gente ir para o final, é pensar um pouco o trabalho do brasileiro. O Brasil se industrializa sob um tempo histórico, que é o século XX, onde as outras potências já tinham se estabelecido internacionalmente. Então ele é marcado por um capitalismo dependente. Quer dizer, o que é isso na prática? A maioria todas as nossas empresas automobilísticas são de outro país, não é? Não tem nenhuma montadora que seja nacional. Mesma coisa os caminhões, as máquinas agrícolas, né? Então essas empresas levam embora, chega no final do ano, apura o lucro, põe no bolso e leva embora. Então parte da nossa gordura, então a mais-valia não se dá só no espaço do patrão com o empregado, existe uma correlação de força geopolítica aqui. Então a gente é super explorado, entendem isso? A informalidade sempre reinou aqui, porque por outro lado a gente sempre teve, o século XX inteiro você teve muitas ditaduras. Então o trabalhador nunca conseguiu conquistar o pleno emprego, né? Só em alguns casos, e aí às vezes só na parte da lei, mas a lei não é colocada em prática, né? Há uma outra complexidade que faz parte do mundo do trabalho em todo o tempo, mas aqui no Brasil é mais intenso, que é o seguinte. Quem que é o brasileiro trabalhador? O DIEESE, importante falar do DIEESE, é um centro de pesquisa ligado aos sindicatos, desde os anos 50 ele é muito respeitado. Ele acabou de soltar uma estatística que, mais uma vez, diz. Ele fez uma clivagem dos trabalhadores brasileiros, então assim, qual que é a maioria? Não é o homem, mas é a mulher. A maioria dos trabalhadores são mulheres. E mulheres negras. Então, o trabalhador e a trabalhadora, por conta dessa cisão da alienação do que lhe é roubado e dessa desconfiguração da sua relação com a sua natureza, aquilo que é humano, ele reproduz o machismo, ele reproduz o racismo. Ou seja, há uma dimensão no trabalho, e no Brasil é muito forte, também da opressão, né? Desses corpos que são oprimidos e explorados, né? E assim, e a gente costuma naturalizar essas relações. Por exemplo, ainda falando do DIEESE, o DIEESE todo mês ele solta um levantamento, ele faz mensal isso, de quanto deveria ser o salário mínimo. Quanto deveria ser o salário mínimo para 4 pessoas, 2 adultos e 2 não adultos, criança e adolescente. O salário mínimo deveria ser R$ 6.500. Essa deveria ser a renda dessa família. A média no Brasil, e aí é média, então tem muita gente que ganha menos que isso, é de 2 salários mínimos. Muitos deles na informalidade, com essas mesmas 4 pessoas. Então, por que o sujeito não vai ao teatro? Porque ele é induzido a não ir, enquanto a burguesia rouba o teatro para ela, porque sempre foi associada a uma cultura, né? Por que ele não vai à exposição de um artista plástico? Não é porque ele não gosta, porque toda arte é catártica. Você se vê enquanto humano na arte, né? Ela é um reflexo das relações materiais. É porque essa tal de arte ela é tão boa que é a burguesia que fica com ela. Então, se você não tem nem renda,
para frequentar um lugar desse, esse lugar se parece ser exótico para você, né? Você até pode ir uma vez e gostar ou não gostar, mas sentir vontade de voltar, mas você vai ser induzido a não mais ir lá. Isso acontece com a arte, isso acontece com a academia, né? Por que que o sujeito, ninguém faz mestrado, doutorado? Porque eles acham que isso, né? As pessoas acham que não é para elas isso, né? Eu sou um sujeito burro, né? Enfim, de um modo geral, a gente tá numa sociedade onde o trabalho está acontecendo como sempre aconteceu, só que numa relação muito pior. Hoje é uma relação muito pior. A tecnologia veio para inventar o Uber, não para facilitar a nossa vida, né? Porque a tecnologia no mundo capitalista aumenta a acumulação da riqueza dos mais ricos. Então, o Uber, o iFood, é a cara dos novos trabalhos. A informalidade é a cara dos novos trabalhos. E aí você tem diante disso, porque você é um sujeito com consciência, mas cindido pela alienação, só uma relação de tristeza. Por isso que os jovens de hoje, cada vez mais, não querem saber nem de estudar nem de trabalhar. Por isso que é uma geração que tem atitudes muito deprimidas, né? Enfim, essa é uma série de outras coisas que são coisas que precisam passar pelo mundo do trabalho para você entendê-las, né? Senão você não consegue entender na sua plenitude. Eu acho que, por conta disso, que a teoria do Marx é muito mais atual do que nunca. Acho, inclusive, que ela é muito mais atual que o século XIX, mesmo tendo sido escrita no século XIX. É isso. Massa demais. A gente pode fazer algumas perguntinhas? Por favor. E desculpa eu ter passado o tempo. Não, Eu sabia imagina. que ia passar, mas... Eu tenho várias, assim. Acho que talvez as pessoas também tenham algumas. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. O Marx fala que a única forma de combater esse cenário atual, né? E combater o capitalismo, de alguma forma, essa exploração do trabalhador, é a tomada da consciência por meio de uma revolução. Acho que é o que eu entendi, acho que o que fica é isso, né? É uma revolução. Mas vamos pensar que a revolução é um pouquinho mais complicado a gente fazer, depende de muita gente, depende de um processo muito longo. Você tem ideia do que outras pesquisas ou outros pesquisadores apontam como assim, olha, tem um meio termo, que assim, não vamos fazer uma revolução agora, mas dá para ir por esse caminho aqui. Isso está sendo estudado, não? Como é? E o que é? Se é que isso existe. Isso é muito forte. Essa alternativa à revolução é muito forte. Porque na academia, por exemplo, ela ganha muitos financiamentos. Né? Muitos financiamentos. Então, a ideia de... A gente nem falou, né, sobre a questão ambiental, né, de como o capitalismo esgota os recursos naturais. Até esqueci, mas também era uma questão introdutória. Mas, por exemplo, a ideia de um capitalismo verde. A ideia de um capitalismo verde, por exemplo, ela é uma das respostas dada a essa questão de tudo que eu falei aqui. Mas é uma ideologia. Porque é verde em que sentido? Ele acaba com a exploração? Não, ele só fica bem na foto, né? Evidentemente que se a gente começar a produzir de uma maneira mais ecológica, isso é uma luta fundamental, mas é uma luta conjuntural. Ela não transforma a estrutura, ela é conjuntural, seria muito importante, mas não estrutural. Uma outra maneira, pelo menos no fim da Segunda Guerra Mundial, foi a ideia de governos ligados à população trabalhadora, isso foi muito forte na Europa, e que fizesse políticas chamadas redistributivas. Então, eles aumentavam os impostos para criar uma espécie de compensatório da desigualdade produzida pelo capitalismo, que foram as políticas do assim chamado estado de bem-estar social. Então, melhorou as relações de trabalho, os salários, os trabalhadores ganharam casas, carros, férias, né? Licenças, enfim, uma série de coisas.
Só que o que aconteceu? Quando chegou nos anos 90, esse sistema entrou em colapso. Primeiro que ele era um sistema injusto, porque os próprios governos que defendiam esse modelo é chamado de social-democracia. É a grande inspiração, por exemplo, do PT, que é a nossa maior esquerda, que é o modelo redistributivo. Primeiro que eles faziam vistas grossas por que acontecia com os outros trabalhadores do terceiro mundo. Então, por exemplo, na Alemanha, você tinha um trabalhador da Volkswagen que ganhava $100 o dia. Mas você tinha um trabalhador da região do ABC, em São Paulo, da mesma Volkswagen, que ganhava $10 o dia. Então a mais-valia era compensada aqui. Por isso que você conseguia manter um padrão de vida lá para os seus trabalhadores. E o trabalhador alemão do pós-guerra, da Alemanha Ocidental, foi o que melhor ganhava na Europa. Entendeu? Então são alternativas que surgem, mas que via de regra, como essa da social-democracia, como coisas mais contemporâneas, como agora a questão ambiental do capitalismo verde, né, da sustentabilidade. Então são alternativas que surgem, mas olha só, que não tocam na ferida, que é a contradição do mundo do trabalho. A exploração entre salário e lucro. Tá, então do que tem, não se enxerga algo realmente que toque na ferida, estruturalmente interessante, para falar assim, vamos pesquisar melhor, talvez isso tenha alguma liga ali. Não, ainda não tem. Nada. Fora da tradição marxista, nada. É muito tempo para não ter, não é? A gente precisa entender novas formas de tem que negociar novas coisas. Mas ou é isso ou aquilo, a gente fica 100, 200 anos, é muito tempo, eu acho. Eu acho que, na verdade, a gente perdeu tempo em achar que o trabalhador tem que tomar as rédeas do jogo. Isso não quer dizer que as contradições vão acabar. É que algumas contradições já era pra gente ter se superado. Como é que a gente teve aqui no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome no ano passado? Essa é uma contradição que eu acho que já deveria ter acabado. Saneamento básico o mundo inteiro já deveria ter tido. Tem tecnologia, mão de obra, dinheiro. Então, essas contradições a gente já deveria ter sido superado. Mas é fundamental entender como é que o jogo se dá. O poder e a força da sociedade capitalista, da burguesia capitalista, é muito grande. É muito grande. É isso que a gente não entende. Eles não estão fazendo uma força porque eles são pessoas más, no sentido de que a maldade é o mundo deles. Eles estão puxando a corda todos juntos para o lado deles. E aí as relações de trabalho começam a mudar, começa a facilitar a vida deles. Por exemplo, até os anos 70, o setor produtivo brigava muito com o setor de exportação num país. Porque o setor de exportação queria o dólar lá em cima, para poder exportar e ganhar dinheiro. E aqui não é o setor produtivo, seria o setor do mercado interno. Então, por exemplo, uma Magazine Luiza não ia querer o dólar lá em cima, queria o dólar lá embaixo, para ela poder vender as mercadorias dela mais barato. Então são dois burgueses brigando, certo? Não é que eles não briguem, eles brigam. Mas agora, eles se unem no setor financeiro. Os dois grupos têm dinheiro aplicado. Quanto maior os juros, não importa o câmbio, eles estão ganhando dinheiro. Eles se uniram aqui antigamente, as famílias, né? Era uma família de industrial, só industrial, e aqui uma família de fazendeiro, só fazendeiro. Aí você tinha aquele cara que era do mundo árabe, que criou uma rede de lojas, o sujeito se caracterizava como um vendedor. Agora eles se unem. A burguesia está unida porque o capitalismo é financeiro. Ele tem características financeiras. E a outra característica é que a crise do capitalismo ela não se dá mais na periferia do capital, ela se dá no olho do furacão do capitalismo. A última grande crise foi nos Estados Unidos, que é a bolha de 2008. Como é que aquele sistema faliu? Todo mundo dizia, olha, né, vocês é que estão errados, nós estamos certos. Então, puxando o gancho do que o Jeff falou, se não tem outro jeito que não seja a revolução, né? Por exemplo, o sindicato. Os sindicatos, eles seriam esse lugar de lutar pelos trabalhadores por meio da lei. Eles iriam exigir leis, exigir coisas que melhorassem essa situação. Que não seria bem uma revolução, mas seria uma forma de conseguir mais benefícios ou coisas.
Só que ao longo do tempo, que nem você falou, né, na época do sindicato lá que era do Lula lá, que eles brigavam, ao longo do tempo, o sentido de como trabalhadora é que esse sindicato, ele se volta pro lado do governo. Acho que os burgueses, sei lá, eles dominam o sindicato. E aí ele começa a ficar desacreditado, porque há sempre aquela mesa de negociação, que eles saem de lá e falam, o que a gente conseguiu foi isso. Você acha que aí nesse lugar, essa revolução poderia acontecer por meio do sindicato, e aí deixa porque também eles conseguiram pegar o sindicato. Perfeito, Dani. Os sindicatos europeus começaram a acreditar, por exemplo, que era possível você fazer um capitalismo mais humanista, fortemente influenciado pela social-democracia. E começaram a brigar demais com os sindicatos puro-sangue, comunistas, de matriz marxistas. Só que eles recebiam um apoio do governo e dos patrões. Havia um outro modelo de sindicato também, que é o sindicato dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm um amplo estado de bem-estar social. Os Estados Unidos têm os maiores salários, já teve, né, os maiores salários do mundo. Então, para você ter um plano de saúde bom, você conseguia se filiando ao sindicato. Para você ter o aumento da categoria primeiro que os demais, se você fosse do sindicato, você ganhava. Então, o sindicato fazia esse papel do Estado, sabe? Esse modelo chama sindicato de resultado. Na redemocratização do Brasil, os sindicatos que estavam ali no final dos anos 70, os mais fortes, vão se transformando por dentro e se tornando fortes sindicatos de resultado, com o apoio do patrão. Muitas vezes, o líder sindical pegava dinheiro do patrão para fazer campanha sindical, e aí ele saía na frente daqueles líderes que eram mais radicais, que eram taxados, muitas vezes pintados, divulgados como pessoas do mal, pessoas, né, enfim. Exatamente. Há uma outra coisa também que é esse novo modelo de trabalho, que você não tem nem carteira assinada, que dirá sindicato. Exatamente. E aí tem uma história recente muito legal, que é a história que diz muito, que ela é triste, mas ela é interessante, não é muito legal, né? Que é o Galo, o entregador lá, que durante a pandemia brigou, conseguiu juntar uma galera em São Paulo, e aí o iFood pegou a equipe de marketing dele e ficaram pensando formas de dissimular a organização do Galo. Começaram a plantar discórdia da figura do Galo. E o pessoal do Mídia Ninja conseguiu ter acesso à gravação da reunião dessas pessoas que estavam comemorando de como eles tinham conseguido, então era um departamento de marketing, destruir a luta do Galo. Ele ainda é uma pessoa, uma referência, mas para você ter uma ideia de que a burguesia não joga o jogo do jeito que a gente joga, né? E ela está a todo momento ligada demais nas ideias que surgem. Elas financiam qualquer ideia que aparentemente é muito moderna, né? Lembra quando apareceu os bitcoins, né? Pode. Não. Lembra quando apareceu os bitcoins, né? Que era a nova invenção do dinheiro, os bancos centrais vão desaparecer. E nada disso aconteceu. É isso. Perguntas? Eu tenho uma. E como que você enxerga, por exemplo, o papel desses movimentos identitários e de gênero e tal? Eles confrontam, eles não confrontam, ou eles são contra-revolucionários? Como que você enxerga esses caras aí? Bom, feministas e... Eu vou falar aqui, mas aí eu preciso da ajuda da minha companheira, que ela é muito mais conhecedora do que eu, assim. Não fui eu a convidar. Assim, na ascensão do neoliberalismo nos anos 70, como uma nova ideologia, as assim chamadas lutas identitárias começam a ser cooptadas como lutas de matriz liberal, sabe? E muitas lideranças das lutas identitárias se identificavam mais com o liberalismo e menos com o marxismo. Então, passam a tirar dessas lutas o viés classista. Agora, isso porque também muitos movimentos de esquerdas foram machistas e racistas demais. Então, os liberais conseguiram nadar nessas brechas.
Mas o próprio mundo liberal também era machista e racista demais. Então, como eles tinham, depois desse período, então a partir dos 70, muito mais visibilidade, dinheiro de financiamento de fundações como a Fundação Ford, você tem uma difusão de que esse é o verdadeiro espírito das lutas identitárias. Por outro lado, se você fizer uma análise do movimento histórico dos trabalhadores, os marxistas chamam isso de lutas contra a opressão. E elas sempre tiveram presentes. Sempre tiveram presentes. Por exemplo, você pode estudar olha só, as lutas dos negros nos Estados Unidos dos anos 60 são chamadas de lutas pelos direitos civis. Isso já é um título liberal, né? Quais são os personagens que aparecem? Então vamos pegar o Martin Luther King e o Malcolm X. O Martin Luther King está em todo lugar. O Malcolm X, que era marxista, desaparece. É tido sempre como louco. Né? A Angela Davis, que lutava inclusive pelo direito das mulheres e de matriz marxista, ela é presa. Ela é taxada como uma radical. E é uma pessoa extremamente lúcida e de bom senso. E os Panteras Negras? Eles liam Marx. Eles liam, inclusive, Florestan Fernandes, que é um autor brasileiro. Eles se auto-intitulavam marxistas-leninistas. Quando você assiste os filmes, o que você vê nos Panteras? Por que não aparece os Panteras Negras? Agora, os filmes falam até das lutas dos direitos civis, mas esses personagens não aparecem, né? E assim, a luta dos grupos identitários precisa ser reconhecida e legítima. Só que precisa também ser qualificada como ou ela é muito mais liberal, né? Ou ela deve ser muito mais considerar a questão classista como fundamental, mas elas não devem desaparecer. Porque existe isso também, né? Quando alguém faz uma crítica rasa ao movimento de mulheres, a direita vai lá, utiliza esse argumento, fala lá, ó, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com como a gente faz a crítica, sabe? Mas elas são necessárias, fundamentais, né? Se tem uma diferença entre a luta dos trabalhadores de hoje com a luta dos trabalhadores do início do século XX, que também tinha, né, as questões fundamentais ali, é que hoje isso precisa ficar mais claro, né? Mas as mulheres já estavam lá, né? Os negros já estavam lá. PCB, que é o meu partido, o primeiro candidato à presidência foi um cara negro, né? Minervino de Oliveira. Ele desapareceu da história. Desapareceu da história. Quer falar? E lembrando que quem deu início à Revolução Russa foi a luta de mulheres, né? A Revolução Russa, ela nasce, sua primeira faísca, ela nasce com uma greve de mulheres. E a história do 8 de março está intrinsecamente ligada a uma conferência internacional de mulheres socialistas, que acabou se fundindo depois com um outro episódio estadunidense da questão da fábrica, que não tem muito uma data certa e que foi só essa parte vendida. Então, é uma junção desses dois fatos históricos. E aí, a gente, pelo menos no movimento feminista, que é o que eu mais conheço, a gente tem as ondas do movimento feminista e a gente vê essas ondas, no decorrer do tempo, cada vez mais se tornando liberal, né? Então, a gente tem aquela primeira nascente forte das mulheres socialistas ali no início do século. Depois a gente passa ali por Beauvoir, numa questão mais existencialista. Depois a gente tem uma luta muito relacionada com a sexualidade, né, no estopim ali dos anos 70, 80, onde a gente começa a trazer também as bandeiras de sexualidade, que é muito importante. E depois, quando a gente tem nos anos 90, a gente já tem a questão das mulheres totalmente voltada para as ONGs. A gente vê a questão de gênero e a questão dos estudos já totalmente cooptada pelas organizações não governamentais. E aí, tem uma autora marxista muito atual que fala, Silvia Federici, que é a que mais estuda a questão de gênero ligada à questão de classe social, que ela vai falar, quando a gente fala de trabalhador, quando a gente fala de acumulação primitiva, né, do capital e a acumulação contínua do capital, a gente precisa colocar gênero, raça e sexualidade nesse trabalhador, né, senão ele fica uma situação abstrata. Então, é claro que se a gente pegar Marx, ele vai estar falando originalmente de homens, uma questão fabril. Mas essa realidade de hoje, embora Marx ainda seja muito atual, não é a realidade de hoje. Se a gente olhar, se a gente pegar esses corpos e generificar, racializar esses corpos, são corpos majoritariamente femininos,
negros, maternos, solos, violentados, né? Enfim, então o que na verdade que nós marxistas temos que fazer é retomar essa pauta que é antes de mais de qualquer outro partido e de qualquer outro estado nossa, antes de mais nada. Porque senão a Natura já entendeu que falar sobre diversidade é importante, vende, né? A Magazine Luiza já entendeu que falar que a sua dona, né, a sua CEO é uma mulher, vende, pega, né? Então outras mulheres já entenderam, outras pessoas negras já entenderam, outras pessoas LGBTs já entenderam que estar nesse lugar de poder vende muito bem como quando um avança e quando um enriquece, todo mundo enriquece junto. Mentira, né? Existe uma base ali que continua explorada e oprimida. Essa opressão, ela tem uma chave de classe, de exploração que não se desassocia, né? É o que a gente sempre fala, a luta de gênero, de raça, de sexualidade, o fio condutor tem que ser a questão de classe. E a gente tem que retomar, porque essa luta é nossa. Né? A questão das mulheres é uma luta nossa, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos socialistas, dos marxistas, né? Que foi se perdendo e foi sendo cooptado. Mas continua tendo os movimentos identitários, né? Cresceram muito os movimentos identitários, que você não vê passando o fio de classe, não vê, pelo contrário, rejeitando qualquer viés marxista, porque, Marx, então, é um homem branco, europeu. Mas existem quantos homens e mulheres, né? E hoje, muito mais do que essa bigenerificação, marxistas e latino-americanos que conseguem fazer o nosso recorte. Então a gente consegue retomar isso pra gente, para além de Marx, e trazendo marxistas mais perto da gente. Enfim, é isso. Se alguém quiser perguntar mais, fica à vontade. Tem 3 segundos, acabou o tempo, brincando. Vamos deixar as polêmicas para o Fora do Rec. E agradecer, gente. Agradecer demais. Foi incrível, que maravilhoso. Obrigado, Tem que Di. agradecer. Obrigado, Dani. Obrigado, Flávia. Obrigado, André. Obrigada, Que massa de Obrigada. vocês estarem aqui. O debate é extremamente enriquecedor, tudo que o Di fala. E é isso, vamos lá. Tem uma responsabilidade com esses roteiros aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigada.